Bom dia, igreja. É bom estar convosco esta manhã, sejam todos bem-vindos. Eu chamo-me Manel, sou um dos pastores aqui na Igreja da Lapa. Sejam muito bem-vindos, estão connosco pela primeira vez, nós queremos recebê-los bem, por isso queremos dar algumas indicações. E a primeira delas é que se não tem uma Bíblia, uma destas impressa em casa, física, só tem que levantar o seu braço. E nós vamos oferecer-lhe ainda hoje uma Bíblia. Por isso, sem vergonhas nenhumas, não é menos por levantar o braço, pelo contrário, nós queremos especialmente oferecer-lhe isso. Se virem que alguém chega que não tem uma Bíblia, levantem o braço para essa pessoa, ofereçam. Nós não queremos que saia aqui ninguém sem uma Bíblia também. O Pedro já vem aí com 3, por isso levantem o braço, nós estamos prontos para oferecer. Se vem com crianças de colo, não tem que levantar o seu braço, mas nós queremos mesmo que elas fiquem aqui. Ou seja, nós queremos que todas as gerações possam estar juntas a cantar, mesmo com graus diferentes de compreensão, nós queremos manter as crianças de colo aqui. O que nós pedimos aos pais é que possam usar o átrio para acalmar a vossa criança, sempre que o volume subir, porque nós queremos manter a ordem do culto aqui. Sabemos que isso traz algum trânsito, por isso é que pedimos aos pais para poderem ficar na parte de trás, pais de crianças de colo, para poderem fazer este circuito de forma rápida, mas sempre com o objetivo de vir cá para dentro. If you speak English, we have a translation service for you. You can go to translation.igrejadalapa.pt and you'll get there a set of instructions that you can follow to have the whole sermon translated for you. If you didn't bring headphones, you can go to Jonathan Julzia. He will provide headphones for you. And if you have a free afternoon, we have an English-speaking service at 5 p.m. So you can come to this church at 5 p.m. We have a total in English service that will go on every single Sunday. Vamos até à palavra, vamos até ao Salmo 141. Vamos ser chamados ao louvor por este Salmo. Se não souberes abrir, pede a quem está ao teu lado para te ajudar. Podes ligar-te em culto.igrejalapa.pt para veres também as passagens. Isto é um Salmo de David, em que ele vai falar das coisas boas que está a fazer, orar, levantar as mãos a Deus, mas depois também vai reconhecer o pior que pode acontecer nele. Por isso ele pede a Deus para guardar o bem que ele está a fazer, enquanto o guarda do mal também, que outros lhes querem fazer e que ele pode fazer a si mesmo também. Por isso vamos ficar de pé. Nós somos como David e vamos ser dirigidos à chamada do louvor neste salmo. Diz assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, e inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda à porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das suas maldades. Quando os seus juízos forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes até que eu tenha escapado inteiramente. Vamos orar. Deus Pai, Tu és um Deus perfeito, Senhor. Tu não precisas de ser corrigido, não precisas de ser desculpado, não precisas de ser... Não temos que condescender contigo, Senhor. Quando nós estamos a apresentar a Tua Palavra, nós não temos que pedir desculpas pelas coisas que Tu és. Nós queremos pedir desculpa, perdão, pelas coisas que nós somos. Por isso nós queremos reconhecer isso, queremos pedir perdão, porque até quando fazemos coisas boas, nós fazemos-las pela Tua graça, Senhor, porque Tu nos dás essa capacidade. Quando fazemos o mal, nós sabemos que isso é o que nos é inato, é assim que nós naturalmente somos. Obrigado, Pai, porque por causa de Jesus nós não vemos a nossa maldade como a palavra final das nossas vidas, mas vemos a vitória que temos em Jesus como a palavra final da nossa vontade, das nossas vidas. Nós podemos desejar fazer o bem porque Tu és perfeitamente bom. Nós não somos, mas Tu és perfeitamente bom. E o Teu Espírito Santo não é incompetente, Senhor. Por isso, se nós fomos atraídos a Ti, Tu podes fazer maravilhas através de nós. Isso não tem nada a ver connosco, tem tudo a ver contigo, não tem nada a ver com a nossa capacidade, mas Tu amas-nos a nós, Senhor. Nós queremos agradecer-Te por isso, pelo amor que nos alcançou, e queremos anunciar
esse amor a todos os que ainda não o receberam no coração. Que hoje possa ser dia de salvação e que as pessoas possam receber o amor de Jesus no seu coração, serem guardadas do mal e livres da tentação, Senhor. É o que nós pedimos para eles e para nós. Precisamos todos disto, Senhor. Livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação e levanta-nos em louvor esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. E que nós possamos levantar então também o nosso louvor com as nossas vozes e com o nosso coração diante do nosso Deus. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Dá-nos teu poder de santidade, fé e amor. Reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor. És nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos. Desperta-nos, Senhor. Ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícias do povo. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. És nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor. Inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação. Adere o pecado. Só as irmãs, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. És nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Só os homens. Aviva-nos, Senhor. És nossa petição. Ateia o fogo do alto Cantamos juntos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. És nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Louvai e glorificai. Louvai, glorificai a Deus de Cristo eterno Pai. Em Cristo do céu Ele verteu suas bênçãos sobre nós. Sem manchas, puros em sua luz, nos destinou a ser seus filhos adotados, sim, no sangue de Jesus. Te daremos a glória por tua graça, bondade e amor. Te daremos a glória, és o Salvador. Louvai, glorificai a Deus, que em Cristo graça dá. Lavadas nossas culpas são, na cruz nos redimiu. No Filho, Pai, nos No revelou. Filho, Pai, nos revelou o céu para a eternidade.
a glória, por tua graça, bondade e amor, te daremos a glória. És o salvo, Uma vez mais te daremos a glória, por tua graça, bondade e amor, te daremos a glória. És o Salvador. Vamos ser dirigidos na próxima leitura em Mateus, no capítulo 17, pelo nosso irmão Ismael Luzia. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Vamos continuar a cantar ao nosso Deus, vamos cantar da sua fidelidade e vamos também levantar os nossos dízimos e ofertas. Quem nos visita não precisa de se sentir obrigado a fazê-lo, fazemo-lo conforme propomos no nosso coração diante do nosso Deus. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus
das paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, aqui doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Me sustentar, me guardar. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Uma vez mais, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustentar e me guardar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Senhor, nós te adoramos, te agradecemos, porque tu és fiel e porque tu não mudas, Senhor. És um Deus constante, és um Deus que não depende da nossa disposição, não depende do nosso humor, e olhas para nós através do sangue do teu Filho Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque hoje podemos celebrar a tua fidelidade que atravessa gerações, e obrigado porque ela nos alcança, Senhor. Em teu nome, Jesus, oramos. Amém. Pai do céu, tu és fiel porque tu nos trouxestes à tua casa, Pai. Tu sabes, ó Deus, que isso é importante, ó Pai, para nós, ó Deus, para ouvirmos a tua palavra, obedecermos a tua palavra, ó Deus, orarmos e estarmos em comunhão, ó Deus, com os nossos irmãos. Pai, o quanto isso tem feito bom para a nossa igreja, Pai. Nós te louvamos, ó Pai, por isso. Deus, colocamos diante do Senhor esses dízimos e essas ofertas, ó Deus, te pedindo, ó Deus, para que o Senhor as possa multiplicar, ó Deus, e que elas alcancem o desejo que o Senhor determinar para elas, ó Deus, que é plantar novas igrejas, fazer o nome do Senhor conhecido nos quatro cantos dessa cidade e para além dela. Ó Deus, esse é o nosso desejo ao contribuirmos, esse é o nosso desejo, ó Deus, a multiplicar esse dinheiro, ó Deus, na tua obra, Deus, é que mais pessoas sejam tocadas pela obra perfeita do teu maravilhoso Filho, ó Deus. Por isso nós oramos, é no nome dele, que continua a sustentar toda a sua obra, assentado à direita do Pai. No nome de Jesus oramos. Amém. Podemos ficar sentados. Queremos investir os próximos minutos em oração, por isso vou chamar já a Camila para nos poder dirigir. Nós, se forem ao link que eu vos falei, o culto.igrejadalapa.pt, vocês vão encontrar lá muitos motivos de oração, desde a igreja perseguida, à plantação de algés, às pessoas que estão a aguardar documentos para regularizar essa situação em Portugal, às pessoas vítimas das cheias. Nós não vamos orar por tudo hoje, mas estamos a recomendar que a igreja possa orar por eles durante a semana e a Camila vai nos dirigir já em alguns.
Vão reparar que há 3 países da Igreja perseguida, que também não são todos os países que estão a ser perseguidos, infelizmente são muitos mais, mas hoje vamos lembrar em particular o Bangladesh, a Índia e a Coreia do Norte, e vamos pedir a Deus que possa ser com eles. Mas façam disto um motivo ao longo da semana. Nós queremos continuar a orar. Deus não nos ouve só quando nós estamos aqui na Rua Pau de Bandeira 22A ou noutra igreja. Deus ouve-nos a semana toda. Por isso, usem do privilégio para poder falar com Deus, pedir estas coisas durante a semana. Vamos orar com a Camila. Oremos. Pai amado, obrigada por mais um domingo que o Senhor reúne seus filhos para o teu louvor. Obrigada por este privilégio. Te pedimos pela igreja perseguida, dê ânimo e renove as forças dos nossos irmãos na Índia, Coreia e Bangladesh. Oramos, Senhor, para que a tua palavra esteja vívida nos corações dos seus filhos e para que eles não temam, mas confiem em ti. Oramos também pelos perseguidores, que a sua misericórdia os alcance. Te pedimos pelas grávidas da nossa igreja e que o Senhor seja com elas em todo o período de gestação. Também te pedimos pela plantação da nossa missão em Algés, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos várias oportunidades para nos envolvermos com a igreja ao longo da semana. As mulheres, excepcionalmente, nesta semana não estarão reunidas, porque por causa do período de interrupção letiva que acontece em algumas escolas, esta semana não haverá reunião das mulheres, mas estão ali a ver projetado outras reuniões que nós teremos. À quinta-feira queremos sempre sublinhar não só o devocional que temos de manhã, devocional, uma leitura da Bíblia breve, 15 minutos na manhã de quinta-feira, via Zoom, no link reunião.igrejalapa.pt. Nós estamos juntos das 8h30 da manhã às 8h45, mas à noite venham todos quando puderem à reunião das 8. Nós voltamos a estar juntos aqui, a igreja toda junta, e nós queremos ver este número a aumentar cada vez mais. É o que tem acontecido e nós queremos continuar a ver a acontecer. Mais datas que vocês têm que pôr na vossa agenda. Se és um jovem profissional solteiro, ignora o jovem. Se és um profissional solteiro, nós estamos a fazer um almoço especial esta terça-feira em casa da família Cavaco. Por isso, ao meio-dia, vão ter a casa da família Cavaco. Esta terça-feira em particular, nós estamos a chamar aqueles profissionais solteiros que queiram vir. Vai ser um tempo bom. Se quiserem mais informações acerca de onde é que os Cavacos moram ou do que é que vai ser tratado nesta reunião, podem vir falar comigo, com o pastor Filipe, com um dos diáconos, mas este convite é para ti, se sentires que é. Se sentires que és solteiro, que és profissional, este convite é para ti, ok? Nós queremos estendê-lo à igreja. Membros de igreja, vamos ter uma assembleia no próximo domingo, depois do segundo turno. O que é isto de assembleia? O que é isto de membros? São as pessoas que já fizeram um compromisso formal com a igreja e, nesse sentido, são chamadas a votar as coisas que a igreja tem que votar para este ano, nomeadamente os orçamentos, os resultados do ano passado e, pela graça de Deus, novos irmãos que querem fazer parte da igreja, seja pela votação, seja mesmo pelo batismo. Vamos ter batismos, se Deus quiser, daqui a 2 domingos. Metam isso na vossa agenda também. 1º domingo de março vamos ter, querendo Deus, batismos. E queremos ver a igreja aqui em força para poder ver os nossos irmãos a descer até às águas. Vamos, de novo, até à palavra. Acho que denúncios era isto, exatamente. Vamos até à palavra. Êxodo 24, do versículo 12 ao 18. E vou chamar a nossa irmã Catarina Pinto para nos poder dirigir nesta passagem. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que tornemos a vós, e eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Graça e paz, querida igreja. Amém? Sejam todos muito bem-vindos à Igreja da Lapa. Meu nome é Filipe, sou um dos pastores. Como o pastor Manel já anunciou, o pastor Tiago não está hoje connosco porque foi visitar a Bethany International Church, ali na zona de Carcavelos.
E nesta hora nós queremos continuar a louvar o nosso Deus também através de uma oração que foi escrita a partir do Salmo 141. Então esta oração será projetada aqui atrás. Nós vamos considerá-la, atentar para ela, meditar sobre o que está a ser dito de um modo individual e em silêncio também. E depois, todos juntos, a uma só voz, queremos fazer esta oração como igreja reunida aqui nesta manhã. Vamos orar todos juntos, queridos irmãos. Deus Pai, em Ti confiamos, pois ouves a nossa oração e nos acolhes. Não desampares a nossa alma. Perdoa-nos quando deixamos de pedir a Tua proteção e o nosso coração se inclina para o mal. Guarda a nossa boca e torna as nossas palavras agradáveis a Ti. Obrigado, porque és o nosso refúgio e a repreensão que recebemos é misericórdia Tua. Que o Teu Espírito nos leve a contemplar-Te e a louvar com fervor. Em nome de Jesus. Amém. Então, nesta hora, vamos abrir as nossas Bíblias, queridos irmãos. E se não tens uma Bíblia contigo, faz sinal, levanta o teu braço. O nosso serviço de portaria está pronto para fazer chegar uma Bíblia até ti. Eu quero convidar-te a poderes abrir no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. E vamos até ao capítulo 3 do Apocalipse e vamos estar a ler os primeiros 6 versos deste capítulo, na carta que foi escrita à igreja em Sardes. Eu quero convidar todos aqueles que puderem, vamos ficar de pé para escutarmos a leitura da palavra nesta hora. Apocalipse 3, do versículo 1 ao versículo 6. Escreve ao anjo da igreja em Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço tuas obras. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te. Pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Mas em Sardes também tens algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Mas, pelo contrário, reconhecerei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ti.
aproxima-te do teu irmão, da tua irmã e leva a paz de Cristo até ele, até ela. Saúda quem está contigo nesta manhã. Podes tomar o teu lugar nesta hora. Ainda antes de voltarmos à palavra, obrigado, irmão Sérgio, porque fez-me sinal. Eu não tinha visto. Temos connosco, pela primeira vez, a bebé Eliora, filha dos nossos irmãos Denilson e Érica. E eu quero convidá-los a virem cá à frente. Nós queremos orar por vocês, e de um modo particular pela Eliora. Não vai ser ainda a apresentação da pequena Eliora, mas queremos já aproveitar a oportunidade também para orar por eles e dar-lhes a oportunidade para dizer alguma coisa à igreja, se for esse o seu desejo. Há sempre aquela pressão de queremos ouvir alguma coisa dos pais, por isso, Deus os abençoe, meus irmãos. Força! Bom dia, irmãos. É um gosto estar de volta. Queremos agradecer pelas orações e pela ajuda durante toda esta fase e espero que se encontre bem e Deus os abençoe neste novo ano. Amém. Bom dia, igreja. Muito obrigada pelas orações e ajuda e também as comidas também que está a ajudar bastante e os conselhos também e somos muito, muito gratos. Obrigada. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, igreja. Senhor, obrigado pela vida destes nossos irmãos.
pela vida do Denilson, pela vida da Érica e agora, Senhor, de um modo especial, nós agradecemos pela vida da pequena Eliora. Obrigado, Senhor, por este bebé que Tu criaste, formaste, fizeste nascer e no qual Tu já estás já a colocar a Tua graça, o Teu cuidado, o Teu amor. Ó Senhor, e nós pedimos-Te por ela, Senhor, Tu faças a Eliora crescer, desenvolver saudavelmente e que, acima de tudo, Senhor, ela possa conhecer o Evangelho do Teu Filho Jesus. Senhor, abençoa os seus pais para que eles possam ficar firmes no ensino da Tua Palavra a Eliora, Senhor, e que ela possa crescer conhecendo-Te e vivendo para Ti. Obrigado pelo Teu amor, porque Tu és bom, continuamente bom connosco, Senhor. É isto que queremos pedir e agradecer no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus nos abençoe. Então, queridos irmãos, nesta manhã nós queremos ir até a este texto que foi escrito para a igreja em Sardes, mas também é escrito para nós hoje, nesta manhã. E o sermão que eu vos quero pregar, ele usa uma expressão que é conhecida, pelo menos em Portugal, eu não sei se os irmãos do Brasil a conhecem, mas ela diz o seguinte: quando o passado nos faz a cama. E a expressão, quando alguém nos faz a cama, significa o quê, basicamente? Bem, para já alguém prepara tudo o que é preciso preparar para que possamos dormir confortavelmente, mas, subentendido, está no meio desse conforto um plano para sermos prejudicados. Alguém que, deixem-me dizer assim, nos faz a folha quando nos parece que nos está a aconchegar. Os irmãos conseguem compreender? Portanto, quando o passado faz isto connosco, queridos irmãos, quando a nossa relação com as coisas que já passaram, que já ficaram lá atrás, é uma relação demasiado aconchegada, ok? E nós acabamos a adormecer. É uma maneira de nós vivermos tão aconchegados às coisas do passado que acabamos a dormir no presente. E isso é um perigo quando acontece na nossa vida. Por isso a Bíblia quer acordar-nos. A todo o instante a palavra de Deus quer acordar o seu povo. Quer trazer-nos de volta para a realidade. Quer fazer com que a nossa fé seja mais viva. E isso acontece quando, de facto, nós vivemos não com medo de perdermos aquilo que queremos guardar para nós, mas com uma vida que está pronta a abdicar de qualquer coisa para ter o melhor de tudo. E o melhor de tudo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude nesta hora, que Ele esteja connosco, que a Sua palavra faça morada nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. A Ti, Senhor, nós erguemos as nossas vozes e nós entregamos as nossas vidas para que sejas Tu e não nós a dominar sobre quem somos, Senhor. Nós queremos orar aquilo que já cantámos. Aviva-nos, Pai. Dá-nos uma vida renovada, não uma vida adormecida. Senhor, nesta hora ajuda-me a pregar com clareza, dirigido pelo Espírito Santo. Tens de ser Tu, Senhor, a ficar no nosso meio, ó Senhor, ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós. Senhor, onde quer que nós estejamos, que Tu fiques connosco para que a Tua palavra nos conduza, Senhor. É isto que nós queremos pedir e agradecer, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, vamos a isso. Nós hoje estamos na igreja que existia nesta cidade em Sardes, na Ásia Menor. E esta é a localidade, a atual Turquia, ok? Para nos situarmos geograficamente, para onde agora ia dizer João Batista, o apóstolo João, o discípulo amado, que escreve este Apocalipse, é para estas igrejas que ele envia estes escritos. E Sardes é uma localidade que fica ali na Ásia Menor e nós precisamos de compreender o contexto, o que é que tinha acontecido com esta cidade, porque isso vai ajudar-nos a compreender o que é que está a ser dito à igreja que existia lá. Então, Sardes tem uma história de prestígio, de poder, de glória, mas esta cidade cai ali por volta do século VI, depois da conquista persa. É uma cidade que é conquistada pelo Império Persa, por volta do ano 547 a.C., século VI a.C.
Mas é uma cidade que mais tarde, já debaixo do Império Romano, do domínio romano, recupera algum do seu prestígio, recupera alguma da sua reputação. É uma cidade que é reconstruída depois de um terremoto, já no ano 17 do primeiro século. E é no período de glória desta cidade, lá bem atrás, antes de ser conquistada pelo Império Persa, que acontece a queda de Sardes. E como é que isto acontece? Esta era uma cidade com vários recursos, com riqueza, tinha um mercado muito ativo, era uma cidade importante no contexto da Ásia Menor. Além disso, Sardes tinha a particularidade de estar construída numa colina muito íngreme, o que constituía uma defesa natural contra os inimigos. Então vocês devem imaginar, o povo de Sardes era um povo cheio de si mesmo. Nós temos recursos, nós somos importantes, nós temos dinheiro, além disso nós estamos protegidos por aquilo que parece ser uma muralha intransponível. Então é do alto desta sensação de segurança que a queda desta cidade se dá. Do alto deles acharem que nada lhes pode acontecer, eles desleixam-se e deixam de vigiar a cidade, deixam de guardar a cidade como o deviam fazer. E o que é que acontece? Sardes é conquistada durante a noite. Eles são apanhados de surpresa, porque eles não estavam preparados. Durante a noite, esta cidade é conquistada. E então nós fazemos a passagem para o contexto da igreja. E compreendemos que o problema que estava a acontecer nesta igreja de Sardes era em tudo semelhante ao que já tinha acontecido àquela cidade. Então reparem, do mesmo modo que a aparência de segurança em Sardes foi a ruína daquela cidade, eles estavam completamente descansados no facto de acharem que eram impenetráveis, estavam sossegados nisso. Isso foi a sua ruína. Do mesmo modo, a fama que a igreja ostentava era um sinal do seu sono espiritual, um sono espiritual profundo. Esta era uma igreja que, à semelhança daquela cidade, tinha um passado de glória, tinha reputação, tinha história, tinha fama de estar viva. E, no entanto, ela não se apercebia que isso era exatamente a indicação de que agora ela vivia adormecida. Nas palavras do próprio Jesus, esta é uma igreja que acha que vive, mas, na verdade, está morta espiritualmente. Esta é a condição da igreja de Sardes. E é este aviso, este arrepio na espinha que nós devemos guardar ao ser guiados por este texto, para compreender as coisas que Jesus nos está a dizer nesta manhã. Esta é uma igreja que acha que está acordada, mas que vive em função das coisas que já passaram e, por isso, sem se aperceber, ela dorme espiritualmente, como um sonâmbulo. Parece que está acordado porque caminha, há movimento, mas na verdade está a dormir e ele não sabe que está a dormir. E o que é que pode estar em causa neste adormecimento da igreja em Sardes? A cidade de Sardes era uma cidade de má reputação, de imoralidade. Aliás, como era costume e como é norma nestas cidades que estão a ser referenciadas nos primeiros capítulos do Apocalipse. É uma cidade de má reputação moral e a igreja, apesar da sua boa fama, parece que se deixou contagiar e acomodou-se àquela cultura. Isto não é novo. Na semana passada e há 2 semanas nós ouvimos este mesmo problema a ser pregado pelo pastor Tiago nas 2 igrejas anteriores. Pessoas que colocavam em aberto a possibilidade de qual é o problema? Nós somos cristãos, qual é o problema de nos abrirmos um pouco mais aos costumes dos outros? Qual é o problema de sermos um bocadinho mais relaxados com a nossa pureza sexual, por exemplo? O mesmo tipo de comportamento está a acontecer com esta igreja.
É uma igreja que se está a deixar acomodar pela cultura pagã, pela cultura idólatra, pela cultura pecaminosa daquela cidade. Reparem, o verso 4 indica-nos aquilo que está a acontecer, porque Jesus vai dizer a alguns aí que não contaminaram as suas vestes. E a ideia de vestes contaminadas ao longo da Bíblia indica uma vida, um coração que está poluído, que está sujo de pecado. Era isso que estava a acontecer na vida espiritual daquela igreja. Parecia que estava viva. Provavelmente era uma igreja com várias atividades, com muita coisa para fazer, com orçamentos jeitosos, mas era uma igreja que nem sequer se apercebia do problema profundo, do pecado no qual ela se tinha enredado. Ela estava poluída quando se julgava limpa. Nenhum de nós gosta de sair à rua julgando que estamos limpos e quando nos apercebemos está ali aquela nódoa de café ou aquela nódoa de pasta de dentes. Já aconteceu com toda a gente. E ficamos envergonhados. Passámos o dia inteiro com aquilo ali e não nos apercebemos. Esta é uma igreja que vive nessa cegueira espiritual. Reparem, houve um tempo de vigor naquela igreja, houve um tempo de vida, houve um tempo de importância. Esta é uma igreja que carrega essas coisas, que tem essa fama sobre si. Mas agora o problema é que a igreja de Sardes quer viver o presente com os olhos no passado. É uma igreja que não saiu lá de trás. Ela quer viver os desafios do presente ou continuando a olhar para trás, ignorando as coisas que estão à sua frente. Qual é a consequência disso? A consequência é que começa-se a ser negligente, começa-se a ser despreparado diante da tentação. Por isso, esta palavra é para nós e nós devemos guardar este aviso nos nossos corações. Nós devemos acolher o aviso de uma fé sem substância. Esta frase vai ficar projetada. Nós devemos acolher o aviso de uma fé sem substância sempre que nos sentimos amparados no sucesso do passado ou na tranquilidade do presente. Eu não conheço as vossas vidas todas. Sei que alguns de nós tiveram experiências bem-sucedidas no passado. E tu não precisas de ser uma pessoa com grandes histórias de sucesso no passado para isto se aplicar a ti. Porque, no fundo, como cristãos, todos nós somos tentados a permanecer com os nossos olhos naquilo que aconteceu ontem, ignorando aquilo que Deus nos chama a ver hoje. Deixem-me dar um exemplo muito prático, que eu acho que acontece com todos nós. Acontece comigo. Tu enches-te espiritualmente do dia de domingo. Tu vens à casa do Senhor. Tu adoras, tu oras, tu ouves a palavra. Tu és revigorado espiritualmente. E tu crias a expectativa de que toda a tua semana vai assentar unicamente nesse momento que tu viveste no domingo. Sabes o que é que vai acontecer? Progressivamente durante a semana, tu vais ficar negligente diante das tentações e dos desafios que te vão aparecer. E tu vais baixando a guarda progressivamente. Porquê? Porque tu estás à espera que a bênção de domingo se prolongue no tempo e que ela dure na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. É um pouco como os judeus no deserto, que contra a ordem de Deus, no dia de sábado quiseram ir apanhar mais maná, esquecendo que era Deus que lhes ia dar a provisão que eles precisavam na sexta-feira. Eles precisavam de ir lá todos os dias, porque todos os dias eles precisavam de sustento e comida. Então nós devemos acolher este sério aviso de uma fé sem substância. Sempre que nos sentimos amparados no sucesso do passado, quando o passado nos parece uma cama confortável, uma poltrona confortável, nos possamos sentar. E isso faz com que nós olhemos para o presente pensando que tudo é tranquilo, pensando que tudo
está sossegado, que nada de errado pode acontecer. A igreja de Sardes vivia assim. Ela achava, porque eu tenho fama, eu sei que eu me vou dar bem. E nós acabamos a idealizar o presente que vivemos. E ficamos cegos para os desafios, para as tentações. E acabamos a começar a ceder a cada uma delas sem sequer nos apercebermos. Usando as palavras de um teólogo antigo, Sardes é o modelo perfeito do cristianismo inofensivo. A igreja de Sardes é o modelo perfeito de uma fé inofensiva, que não causa moça. Reparem, nesta carta nós não lemos uma referência à perseguição. Não nos é dito que a igreja sofria perseguição. E geralmente quando isso acontece, isso é referido. Porquê é que será? Porquê é que esta igreja não era perseguida? Muito provavelmente por causa da falta de uma boa agressividade cristã. Esta igreja não estava a viver a sua fé de um modo que fizesse moça naqueles que não acreditavam, naqueles que não conheciam Jesus. Esta igreja estava a viver de um modo inofensivo, de tal modo que as pessoas, imaginem os perseguidores, aqueles que queriam apagar o cristianismo, eles olhavam para a igreja em Sardes e diziam assim: esta aqui não vale a pena ir lá, porque eles não nos incomodam muito. Eles estão lá a fazer as coisas deles, têm a fama deles, a reputação deles, mas eles de facto não nos colocam em causa. Portanto, não vale a pena gastarmos as nossas energias a perseguir esta igreja. Esta é uma igreja cuja condição é tão preocupante que nem digna de ser perseguida ela é. E isto deve soar fundo nas nossas vidas. Deixem-me dizer, por isso é que nós oramos aqui diariamente e semanalmente e todos os domingos pela igreja perseguida. Nós lembramos os nossos irmãos que são perseguidos para pedir a Deus que alivie o sofrimento deles, claro que sim, mas também para nos lembrarmos que estes cristãos estão a viver de facto a sério. A fé deles não é fingir. Porque eles estão a expor-se ao ponto de serem confrontados e perseguidos. E eles não abdicam da sua fé. E devemos pegar nisto e aplicar às nossas vidas. Em Portugal nós não sofremos o mesmo tipo de perseguição que outros países sofrem. Perseguição física, com ameaças de morte, de separação de familiares. Graças a Deus por isso continuamos a orar para que isso não aconteça aqui. Mas até que ponto é que tu tens vivido a tua fé de um modo a que os outros não te incomodem muito? Não tragam aquelas perguntas incómodas que te podem colocar em causa no local de trabalho. E tu dizes, mais vale eu passar despercebido, fazer o que todos os outros fazem para não dar muito nas vistas e não permitir que eles venham ter comigo e dizer assim: porquê é que tu ages assim? Porquê é que tu não falas como nós falamos? Porquê é que tu queres fazer as coisas de um modo correto, íntegro, dando sempre o melhor de ti? Quando esse tipo de abordagem, quando esse tipo, vamos dizer assim, de perseguição, de estranhamento das outras pessoas em relação a ti não acontece, toma cuidado. Isso pode ser sinal de que alguma coisa de errado está a acontecer na tua vida. Pode ser sinal de que, julgando que estás acordado, julgando que estás vivo para Deus, tens vivido como se estivesses, na verdade, morto, adormecido. Jesus diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esta igreja em Esmirna claramente está no lado oposto. Ela já não se preocupa em fazer moça no ambiente onde está inserida. Ela acomodou-se ao ponto de até tristemente os seus adversários dizerem: não vale a pena nós gastarmos o nosso tempo com esta gente, porque eles não nos incomodam. Tu não queres ser um cristão que não incomoda aqueles que não têm fé. Nós somos chamados a ser não só uma igreja, mas nas nossas vidas individuais, sermos pessoas que, de um modo saudável e bíblico, incomodam aqueles que estão à nossa volta. Tu queres que as pessoas se acheguem a ti e digam:
Explica-me o que é que se passa na tua vida para tu teres essa alegria. Explica-me o que é que se passa na tua vida para tu não sucumbires à tristeza pela qual estás a passar. Explica-me. Tu não queres ser o cristão que nunca é questionado pelos outros à tua volta. Porque isso é um sinal de que nem o mundo nota na tua presença diferente, de tal modo que tu já estás misturado e camuflado na cultura. E nesta acusação, Jesus diz que as obras desta igreja, que caracterizam esta igreja, são obras imperfeitas. Lá no verso 2, não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Uma igreja que está morta tem obras imperfeitas. O que é que isto significa? Significa que nós temos de ser perfeitos? Fazer tudo exatamente 100% bem? Claro que não. Ninguém consegue fazer isso. O que é que está aqui em causa? Está em causa a ideia de coisas que são levadas até ao fim. Coisas completas. Nada do que a igreja em Sardes fazia era completo. Nada do que a igreja em Sardes começava era levado até ao fim. Porquê? Porque a igreja estava presa lá atrás à fama que ela ainda colocava sobre si. E isso impedia de ver a maneira como ela devia viver no presente. São obras imperfeitas, são obras incompletas, são obras que não satisfazem a Cristo. Porquê? Porque não são feitas com fé. Pelo contrário, são a prova de que fé não está lá. Este vazio espiritual vê-se exatamente neste padrão de coisas começadas, mas nunca terminadas. E nós vivemos pela metade, enquanto o encanto pela glória do passado nos deixa incapazes de lidar com o presente. Quando tu vives demasiado agarrado às coisas que já viveste, quando tu vives agarrado aos sucessos pelos quais já atravessaste, isso vai deixar-te incapaz de lidar com o presente. No fundo, Jesus também nos está a dizer que nós somos pessoas partidas ao meio, sempre que vivemos os desafios de hoje com a graça de ontem. E tens de confessar, há quanto tempo é que tu estás à espera de conseguir enfrentar os desafios de hoje com uma graça que tu experimentaste há tanto tempo e que ficou lá atrás, no passado? Tu és chamado hoje a viveres com a graça que Deus tem para ti hoje. Não vivas o resto da semana só a lembrar-te daquilo que tu sentiste no domingo. Lembra-te disso para, na segunda, na terça e nos outros dias todos da semana, correres para Deus, pedires mais graça, dependeres mais, confessares mais o teu pecado e não ficares à sombra de um passado que tu tens como glorioso e idealizado e tu acabas a afirmar, isto nunca mais vai voltar, portanto mais vale eu ficar preso lá atrás. Deixem-me dizer, eu não resisto. Ontem eu fiz 40 anos. E não estou a dizer isto para me virem dar os parabéns a seguir, ok? Portanto, foi ontem, ficou lá atrás, portanto, agora é hora de olhar para a frente. E de facto, a tentação é olhar para trás e ver os 30 que já foram e começar a dizer, ei, aquilo que eu fazia e que eu podia fazer e a minha disposição e outras coisas ficaram lá atrás. É fácil nós começarmos a ter uma existência cada vez mais marcada pelo que passou e que nós queríamos viver ou outra vez ou viver de outra maneira e tapar os olhos para aquilo que temos diante de nós. Não sei se os irmãos sentem a mesma coisa à medida que vão avançando. Talvez os mais novos não, porque não têm a noção do tempo como nós mais velhos temos. Mas aqueles que já vão numa certa idade, a tentação é essa. Olhar para trás e, ei, eu queria estar lá outra vez. Essa é a maneira errada de nós vivemos a nossa fé. É um exemplo bem simples, mas que mostra a maneira errada como nós vivemos. Nós nunca devemos lamentar o facto de, a cada ano que passa,
o Senhor continuar a ser fiel connosco. Só é sinal de que Deus está connosco, de que Deus nos permite viver mais um ano. Só é sinal de que, de facto, estamos mais perto um ano de nos encontrarmos com o Senhor. Isso é uma coisa extraordinária. Eu não quero voltar para trás, eu não quero voltar para os meus 30 anos. Eu agora quero os 40, os 50, os 60 e venha o que Deus quiser trazer. Jesus está a dizer-nos que nós não podemos viver os desafios de hoje com a graça de ontem. Tu tens de ver aquilo que Deus te promete para o dia de hoje. Ele promete estar contigo. Ele esteve contigo no passado. Mas não fiques preso lá atrás. Avança para aquilo que Jesus te quer dar hoje. Uma igreja que se acomoda no passado é uma igreja que escolhe ativamente não confiar no Jesus que quer agir nela hoje. É isto que está em causa. Quando nós escolhemos ficar presos às coisas que já passaram, idealizamos e romantizamos isso e usamos isso como uma fama, como a igreja de Sardes usava, como essa capa com a qual nos cobrimos. Aquilo que nós estamos a fazer na prática é escolher ativamente não confiar em Jesus. É dizer assim: Senhor, eu não confio naquilo que Tu tens para fazer, por isso eu vou viver lá atrás. Por isso eu vou ser continuamente uma pessoa nostálgica. E deixem-me dizer, não há nada de mal em sermos nostálgicos, ok? O povo português é um povo muito nostálgico, muito saudoso, mas há uma maneira profundamente errada de viver isso. Quando isso nos leva a achar que Deus já não pode fazer connosco o que fez lá atrás. E nós escolhemos ativamente não confiar em Jesus. Jesus esse que quer continuar a agir na tua vida hoje. E tu fechas as portas da tua vida sem sequer te aperceberes. Tu escondes-te nessa fama, nessa glória, nesse sucesso, cujo propósito não serviram para tu ficares escondido, mas para te fazerem olhar cada vez mais para aquilo que Jesus quer fazer na tua vida. Na Bíblia, olhar para trás não é sempre uma coisa má. Aliás, nós devemos qualificar isto. Eu não quero rejeitar completamente o exercício de nós, de um modo saudável, olharmos para o passado e olharmos para trás. Quando tu vais para a Bíblia, tu percebes que olhar para trás, para as coisas que já aconteceram, é um movimento que, feito com memória, feito com gratidão, resulta em quê? Resulta numa fé e num desejo de confiar mais e nunca menos. Era isso que Deus continuamente trazia ao povo de Israel através dos profetas. Porque eles olhavam para o passado da maneira errada. Eles esqueciam-se daquilo que Deus tinha feito. E eles achavam que o facto de terem a fama de serem o povo de Deus, de terem a fama de terem a lei, de terem a fama de terem o templo, de terem a fama de ter os sacrifícios, era suficiente para eles. E Deus dizia-lhes o quê? Tu achas que estás vivo por guardares todas essas coisas, mas tu estás morto porque tu não confias em mim. Sempre que o povo é chamado a olhar para trás, sempre que o povo é recordado da graça de Deus que os libertou do cativeiro, há sempre o encorajamento e a consequência de confiar no Senhor. Nunca existe a tónica de epá, assim foi bom, fica lá atrás, não penses mais nisso. Toma esse comprimido do esquecimento e adormece de uma vez por todas. Não. É-nos dito, acorda, confia. Porque aquilo que aconteceu lá atrás é prova de que Deus permanece fiel hoje para continuar a fazer as mesmas coisas na tua vida. E na prática, o que é que esta atitude de fé pode significar para nós? Quando nós de facto avançamos e dizemos, Senhor, eu não quero ficar preso ao meu passado, mas eu quero avançar em fé. O que é que isto pode significar na prática? Deixa-me dizer-te, no imediato, isso pode significar a perda de muitas coisas que tu não queres largar. Por isso é que nós vivemos agarrados àquilo que já aconteceu.
Nós não queremos perder essa sensação de segurança. Nós não queremos perder essa sensação de importância. Mas quando tu decides avançar em fé, isso pode significar que tu vais perder muita coisa. Vais perder o teu orgulho, vais perder a capacidade que tu achavas que tinhas de confiar em ti próprio. Vai significar talvez a perda de recursos, perda de dinheiro, perda de tempo. Pode significar isso tudo. Mas nada disso é trágico. Nada disso é um problema. Sabes qual é o verdadeiro problema? É ter Jesus como diz o texto, é ter Jesus como o ladrão que vem te tirar aquilo que tu julgavas que era teu e que tu achavas que podias guardar para sempre. Quando Jesus é o Salvador que te vem resgatar do medo de perder. Tu não queres ter Jesus como o ladrão que vem interferir e dizer-te assim, tu julgavas que isso era teu? Tu julgavas que esse dinheiro era teu? Tu julgavas que essa importância do que aconteceu era tua? Eu vou arrancar isso de ti. Por isso é que nos Evangelhos Jesus diz, àquele que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque até o que tem não pertence a essa pessoa. Ele julga que pertence, julga que pode guardar. Como o servo mau que escondeu o talento, ele julgava que podia guardar aquilo até que o seu senhor regressasse. Mas o objetivo não era guardar, era investir, era viver de um modo a confiar naquilo que lhe foi dado. Essa é a verdadeira tragédia que pode acontecer connosco. É termos Jesus não como o Salvador que nos resgata do medo de perder, mas como um ladrão que vem tirar-nos aquilo que nós julgávamos que era nosso e que quisemos guardar insistentemente. Eu quero ainda insistir neste ponto, porque para nós é um problema sempre que temos de abdicar de alguma coisa, sempre que temos de perder algo. Ninguém gosta de perder o que quer que seja. Ninguém gosta de perder o seu conforto. Ninguém gosta de perder qualquer outra coisa. Eu quero terminar lembrando as palavras de um cristão que ficou conhecido só depois da sua morte. Jim Elliot. Ele foi um missionário na primeira metade do século XX. Ele foi um missionário aos povos indígenas do Equador. E ele não era conhecido. Era um estranho, era uma pessoa sem reputação. Ele era um cristão que compreendeu as palavras de Jesus. Ele escreveu esta frase no seu diário, uma frase que ficou muito famosa e que provavelmente os irmãos conhecem. Ele escreveu assim: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Deixem-me repetir. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Este homem, Jim Elliot, ele compreendia de tal maneira o que o Senhor Jesus estava a dizer, que ele deu a sua própria vida no campo missionário. Ele sabia que não tinha como guardar aquilo que lhe foi dado. Ao ponto de até pagar com a sua vida. Ele sabia, se eu tiver que dar a minha vida, se eu tiver que perder a minha vida, que seja. Porque ele sabia que o mais importante não ia ser perdido. Jesus não o ia perder a ele. E o nosso medo, o nosso receio de perdermos coisas e vivermos agarrados àquilo que ficou lá atrás, à nossa fama, ao nosso orgulho, ao nosso sentido de superioridade, à nossa independência. Deixem-me dizer, Deus não quer saber disso para nada. Deus rejeita os orgulhosos. Deus vem contra os soberbos. Mas Ele, e esta é a maravilha, mas Ele dá graça a quem? Aos humildes. É aos humildes que reconhecem a sua dependência de Deus para avançarem, para não ficarem presos àquilo que eles têm de perder, que Deus se aproxima ao ponto de prometer
graça. Percebes? Tu não podes viver com a graça que recebeste ontem. Tu tens de viver com a graça que Jesus tem para ti hoje. O problema de vivermos agarrados ao que não queremos perder é resolvido sempre na mesma pessoa. É resolvido em Jesus. Porquê? O que é que Jesus fez? Jesus perdeu tudo. Jesus abdicou de tudo. Ele sim tinha a fama das famas. Ele sim tinha a reputação inigualável. Ele era o próprio Deus. Ele condescendeu connosco. Ele encarnou. Ele tomou sobre si a nossa própria natureza, as nossas limitações. E mais, Ele tomou sobre si o teu pecado. A tua tendência para ficares agarrado às coisas que não queres perder. Ele pecou nessa atitude pecaminosa e colocou-a sobre si, para que Ele fosse o rejeitado em vez de ti. Jesus perdeu tudo, de um modo que tu nunca vais experimentar aqui, nem de perto, nem sonhes com isso. Jesus perdeu isso tudo, para te fazer, como nós temos visto nas várias cartas do Apocalipse, para te fazer um vencedor do prémio que tu não tens como perder. De um prémio que será para sempre teu. Que prémio é esse? Repara no que Jesus promete no verso 5. Aliás, no verso 4. Às pessoas que não contaminaram as suas vestes. Às pessoas que não ficaram adormecidas com o seu sucesso passado e não se deixaram contaminar. Ele promete o quê? Elas andarão comigo. O prémio final que Jesus nos promete e que nunca nos será retirado é Ele mesmo. É isso que Deus está a dizer, é isso que eu tenho para ti. Hoje eu quero que tu tenhas mais da minha presença na tua vida. Hoje, no dia de hoje, tu és chamado a aproximar-te de Deus, abrindo o teu coração, em arrependimento. Esta é a mensagem, esta é a palavra que nós temos recebido, como o Senhor diz a esta igreja, e que nós devemos guardar. Esta é a palavra de salvação que tu e eu devemos guardar nos nossos corações. Para quê? Para que a consequência seja o arrependimento. O arrependimento é o sinal evidente de quem está vivo. O arrependimento é o sinal palpável de quem não quer ficar morto, de quem não quer ficar a dormir. O arrependimento é a operação de reanimação que o Espírito faz em cada um de nós. As pessoas arrependidas, que não ficam presas lá atrás, mas que antes olham para trás. Tem uma maneira de olharmos para trás que é bíblica. Nós olhamos para a cruz, de onde vem toda a nossa fé. Nós olhamos para lá, ao mesmo tempo que estamos sempre a olhar para a frente. Porque a cruz é um sinal de que o nosso presente e o nosso futuro estão completamente resolvidos e garantidos. Como é que tu vais continuar a lamentar-te pelas coisas que ficaram lá atrás e que tu nunca mais vais ver de volta? Como é que tu continuas a lamentar-te pelas coisas que hoje perdes quando decides avançar em fé? Lembra-te daquilo que Jesus garantiu para ti. Ele está contigo. Esta é a palavra que temos ouvido e recebido, para que a partir dela o arrependimento seja a operação de reanimação que o Espírito Santo quer fazer em nós. Que nós possamos ouvir o que o Espírito está a dizer à nossa igreja. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos. Vamos louvar o nosso Deus. Se tu meu dia, ó Deus de amor, se a minha salvação, meu Senhor, o meu bem.
Obrigado, Senhor, porque Tu és um Pai amoroso que cuida de nós e Tu não nos deixas sem avisos. Senhor, ajuda-nos a guardar isto com fé, para não ficarmos presos às coisas que não queremos perder. Perdoa-nos por isso, Senhor. E faz-nos ver o tanto que nós temos com o Teu Filho Jesus, que se irá, isso sim, prolongar por toda a eternidade, Senhor. A Tua presença que não será retirada de nós. Não há nada mais que nós precisemos, Senhor. Por isso é isso que nós te pedimos nesta hora. Recebam a bênção do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. Amém.